Olha lá. E muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Estamos aqui em mais uma aula de globalização e estratégia, né? Onde nós vamos continuar mais ou menos de onde nós paramos na semana passada, né? A gente vai ter uma atividadezinha prática, né? Mas eu quero começar a aula de uma maneira rápida aqui, né? Recordando alguns assuntos que nós vimos nas duas outras aulas, nas duas outras aulas, antes da gente fazer uma atividadezinha prática. Então, olha lá, tudo bem com vocês? Todos firmes e fortes? Então, vamos lá, vamos lá. Então, assim, na aula passada a gente começou nosso curso dando algumas definições de globalização. Eu comentei com vocês que a globalização era um processo que envolvia economia, política, integração assim entre nações, entre países, né? Com o objetivo de comercializar produtos, serviços, né? Por exemplo, comercializar produtos excedentes, que não é muito bem o que acontece aqui no Brasil, como a gente estava falando, e também comercializar, assim, também cultura, turismo, conhecimentos, informações, e assim por diante, né? Com o advento com a melhoria na comunicação, né? E a melhoria nos meios de transporte, a gente começa a ter assim, a impressão de que esse mundo está cada vez menor, porque a gente pode viajar para qualquer parte do mundo, né, cada vez em menos tempo, e você pode pegar, por exemplo, seu WhatsApp e sem despesa alguma, você pode falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo a qualquer instante. Então, com isso tudo, a gente vem tendo uma noção de que o mundo está cada vez ficando menor, né? E aí surge esse conceito de aldeia global, que a gente até ouviu a música do Gil semana passada, né? Comentamos com vocês também alguns conceitos que às vezes são tratados todos como sinônimos, mas existem pequenas diferenças, que foi o caso de globalização, mundialização e internacionalização. Quando a gente fala de mundialização, a gente está dando uma conotação mais assim cultural, né? Então, é um país impondo a sua cultura, né, sobre outro país, como, sei lá, o McDonald's vendendo o Big Mac no mundo inteiro, então o mundo inteiro passa agora a comer como se fosse o jeito americano, né? A americanização da culinária, né? E a internacionalização é mais voltada assim, para as empresas que se tornaram multinacionais, depois transnacionais, também chamadas empresas globais, que atuam no mundo inteiro, né? E auferindo lucros, fazendo a transação de dinheiro, transferências de capital, esse tipo de coisa é mais internacionalização. Né? E globalização é essa coisa mais colaborativa, mais política e assim por diante. Aí nós falamos várias características da globalização, como essa integração, como o surgimento de empresas globais, né, que impulsionaram o consumo global e a produção global. Né? A gente viu como característica da globalização a valorização da mão de obra qualificada, motivo pelo qual, né, as escolas, especialmente universidades, nunca sofreram com as grandes crises, né? Porque sempre tem pessoas, assim como vocês, que veem a necessidade de qualificação e estão aqui estudando, né? Estão aqui estudando. Isso tudo em detrimento da desvalorização do trabalho informal, né? Que cada vez mais o trabalho informal também cresce, especialmente aqui no Brasil, nos últimos anos, né? A gente vem vendo aí que o desemprego aqui só não é maior por conta da informalização. Mas a informalização, ela vai causar problemas assim incríveis. De cara, você está vendo aí que todo ano a Previdência ela está sendo deficitária. Por que a Previdência está sendo deficitária? Porque está saindo mais dinheiro do que entrando. Por onde sai o dinheiro? Pelas aposentadorias. Por onde entra o dinheiro? Pelas contribuições de quem é formalizado. Como a informalidade só aumenta, cada vez mais você tem menos pessoas formalizadas, cada vez mais você tem menos entrada de dinheiro na Previdência. Por isso que a Previdência é deficitária. Tá? E não adianta reforma na Previdência. Você faz uma reforma na Previdência só para cortar aposentadorias,
mas você tem que fazer alguma coisa para incentivar o aumento de receitas, para incentivar a formalidade, né? E o que a gente vem vendo é só o crescimento da informalidade. Então, se nada for feito, eu vejo aí que no futuro você vai ter pessoas aposentadas que vão perder suas aposentadorias, pessoas que já têm direito, que já receberam, que vão perder porque o governo não vai ter como pagar isso aí, e pessoas que vão contribuir, né, mas nunca vão se aposentar, porque vai ter várias medidas, várias outras reformas que vão retardar mais ainda, exatamente para evitar a saída de dinheiro, né? Então, é complicado esse tipo de coisa. E nas características da globalização, a gente ainda falou em assuntos que vamos discutir mais durante o nosso curso, que é a questão do enxugamento do Estado, né? São as privatizações, o Estado sai de cena para dar lugar à iniciativa privada, à livre concorrência, e quando a gente fala de livre concorrência, a gente está falando do mercado mais liberal, que é o neoliberalismo também, né? E é engraçado aqui que quando a gente fala de aumento geral de preços, pelo neoliberalismo, né, o governo, a economia deveria se autoajustar, né? Então, o preço do arroz aumentou, as pessoas consomem outra coisa, né? O preço da outra coisa aumentou, consomem uma outra coisa, né? O governo não pode, nem deveria tentar ajustar esse tipo de coisa, porque quando você ajusta, né? Quando você ajusta, você acaba pressionando a economia e uma hora vai estourar. A gente já viu várias tentativas de governos anteriores em querer tabelar preços, em querer segurar aumento de preços, e não adianta, realmente não adianta, né? A questão aí seria atacar o problema na raiz, né? Você ter uma administração mais responsável, né? Que não promovesse uma desvalorização da moeda. Ah, não comentei, mas parte da desvalorização, parte, não toda. É também estratégia do governo. Também estratégia do governo. O atual ministro da Economia, ele tem uma estratégia de desvalorizar, mas isso aí é parte, né? Não é o todo não, tá, gente? E também a gente viu na aula passada os conceitos de glocalização, né, que seria a junção das palavras globalização com localização, ou seja, é a tendência, né, a estratégia de algumas empresas de se adaptar à cultura local, porque elas percebem que a tentativa de imposição da sua cultura não deu certo, porque você tinha uma cultura muito enraizada, coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Que às vezes simplesmente não respeitava e não comprava os produtos deles. Então, com o objetivo de vender cada vez mais, de atender mais mercados, de crescer cada vez e, por consequência, também continuar crescendo, grandes empresas globais se adaptaram às culturas locais, né, produzindo alguns produtos locais ou adaptando seus produtos, alguns produtos à localidade, sei lá, clima, temperatura, tamanho das casas, costume das pessoas, né? E foi assim que eu dei vários exemplos de localização, né? Eu falei, por exemplo, da General Foods, que se deu mal lá com um bolo lá no Japão, onde ninguém tinha forno, né, a gás. Comentei da própria General Foods querendo vender Tang na França, onde não se tomava suco de laranja no café da manhã. Eu comentei, que mais, da Volkswagen vendendo Voyage, que fabricado aqui no Brasil, com 60 itens, né, de segurança a mais lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente ficava com uma bostinha de carro, e lá os caras compravam o carro com 60 itens de segurança a mais do que nós, né? E se isso aqui fosse vendido aqui no Brasil, o carro perdia a atratividade por causa dos nossos impostos. Não comentei isso, mas também é verdade. Então, o que mais a gente falou? Nós falamos da Coca-Cola, que parou de vender garrafa PET lá na Espanha, porque as geladeiras espanholas, a porta da geladeira não cabia garrafa PET, né? Aqui no Brasil, o pessoal deu um jeito de adaptar a garrafa PET no meio da geladeira. Lá não. Lá eles pararam de vender porque as garrafas PET não cabiam na geladeira. E da mesma forma que a Philips, né, também teve que diminuir o tamanho das cafeteiras, aquelas cafeteiras gigantes lá para aquelas cozinhas americanas, né, não cabiam, por exemplo, nas cozinhas japonesas, que eram muito menores, né? Então, foi mais ou menos aqui que nós terminamos na aula passada. Gente, vocês se lembram de tudo que eu falei?
Está bem na memória? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Há algum comentário? Galera, fique à vontade para abrir o microfone, por favor, não me deixem falar sozinho. Se ficar envergonhado com o microfone, fala aí no chat, coloca aí no chat, que eu faço comentário na aula, tá, gente? Não fica... Pode falar, tá, gente? Então... Professor, você pode explicar de novo só a mundialização? Eu Falo sim, ó. sempre esqueço desse. Sem problema, Dalton. É assim, ó. Eu vou começar de novo pela globalização, tá? A globalização é esse processo que envolve a economia dos países, a política dos países, né? Porque, lógico, você tem um presidente que influencia, você tem um governador, você tem um deputado, um senador que influencia, né? E a sociedade, né? A própria sociedade que trabalha em prol disso aí. Então, você tem a globalização, é esse movimento que envolve toda essa turma, num processo de integração, né, do seu país com os outros países, né? Vendendo produtos e serviços para fora, né? Passando informações para fora, trabalhando-se de maneira colaborativa, né? Colaborativa. E até você me lembrou outra coisa, Dalton. Já comento. E a mundialização é também isso, mas a mundialização é mais focada quando você está exportando cultura, quando você está exportando o seu jeito de ser, né? Então, por exemplo, se eu estou exportando, sei lá, uma máquina é uma máquina. A máquina vai produzir algum produto qualquer aí no seu país. Mas quando eu estou exportando, sei lá, uma novela, né? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de novelas. Eu estou exportando o jeito brasileiro de ser. Eu estou exportando a cultura do Brasil aí para o mundo afora. Isso é mundialização. A mundialização ela está mais focada nas questões culturais, uma globalização da cultura, né? Da cultura, né? Quando que eu até comentei agora há pouco, quando o McDonald's abre lojas no mundo inteiro e vende o Big Mac no mundo inteiro, né? O mundo inteiro passa a comer como o americano come. É uma globalização da cultura, né? Quando a Netflix faz uma série e essa série pega no mundo inteiro, né? Também é uma mundialização da cultura, né? Uma globalização da cultura que é a mundialização. Ficou mais claro, Dalton? Muito obrigado, viu, professor? Que é Ficou isso, que é claríssimo. isso. Que é isso, né? Internacionalização é mais focado nas questões de troca de capital, bolsa de valores, né? Indústrias, né? Empresas atuando aí em vários países, né? Mandando royalties, né? Fazendo as transferências de lucro, né? Isso aí está mais focado no conceito de internacionalização, tá legal? Então, são palavras que, assim, a princípio parecem ser Professor, sinônimos, mas tem essas diferenças. Oi, Paula. e a globalização é quando você quer implantar uma cultura em outro país que, tipo, não dá muito certo? Não, é o contrário, Paula. A glocalização é quando você quer se adaptar à cultura daquele país, para continuar vendendo para eles. Ah, tá, ok. Tá? É quando você globalização com localização. Então, você percebe, né? Você percebe, por exemplo, vamos pegar lá o caso. Você percebe que o espaço da cozinha do japonês é menor do que o teu espaço. Então, você adapta, que foi a Philips fez. A Philips fez uma cafeteira menor para poder caber na cozinha do japonês, porque aquela cafeteira que ela vendia para os Estados Unidos não podia ser vendida para o Japão. Então, ela se adaptou para continuar vendendo para o Japão. Que, caso contrário, ela não ia entrar no Japão. Então, esses cases que eu passei na semana passada foram cases de sucesso e de fracasso, né? Algumas empresas se adaptaram para vender, outras empresas quebraram a cara porque foram vender produto errado, né? Que não era da cultura local, né? Não era da cultura local. Então, a localização é a adaptação das empresas à cultura local, né? A cultura local. Claro, Paula? Sim, professor, obrigada. Qualquer coisa, gente, não tenho, assim, tipo,
medo, vergonha de perguntar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E a gente vai esclarecendo, né? Só vai melhorando, né? Só vai melhorando mais coisas. Então vamos em frente, gente, vamos em frente. Outra coisa que eu não falei, que é importante comentar, que surge com essas questões da globalização, né? Surge com as questões da globalização. Ah, só uma coisinha aqui que eu esqueci. Eu falei a hora que o Dalton perguntou, falei, esqueci de uma coisa e já eu comento e esqueci de comentar. É bem verdade, gente, que isso a gente nunca pode perder de vista, e vou comentar melhor agora, que a globalização não é essa coisa linda e maravilhosa que a gente também estuda no livro da história, hein, gente? A gente tem que sempre ter uma visão muito crítica da coisa, né? E perceber que a globalização também é essa integração bacana, né? Essa integração bacana entre países desenvolvidos, né? Entre países desenvolvidos. Porque, por outro lado, quem é pobre, às vezes fica cada vez mais pobre, né? Mais explorado, e quem é rico fica cada vez mais rico. Legal? Então, a globalização, nós comentamos semana passada, ela tem alguns reflexos muito negativos, tá? Muito negativos. Ela pode criar cisões, né? Assim, diferenças na sociedade cada vez maiores, que foi a discussão que surgiu com a turma da noite, né? Que o pessoal perguntou, mas professor, qual é a sua opinião? Se eu fosse ministro da Economia, o senhor desvalorizaria assim, o dólar? Né? O senhor acha que... Eu falei, não, jamais. Eu ia trabalhar para que não houvesse essa desvalorização, se bem que essa desvalorização muitas vezes não depende só do ministro da Economia, como eu estava dizendo, depende do país como um todo, né? Porque quanto mais o dólar desvaloriza, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha o que a Paula falou. Paula falou assim, ó, eu fui no supermercado e vi que não é só o arroz que aumentou o preço. Ó, o feijão também aumentou, o óleo também aumentou e o macarrão também vai aumentar. Gente, aumento do preço de arroz, feijão, óleo e macarrão ataca mais quem? Ataca mais rico ou mais pobre? Lógico que pega o mais pobre, né? A corda sempre estoura para o lado mais pobre. Ah, não vai pegar mais o rico? Muito pouco. Muito pouco. Vai afetar muito mais os mais pobres, né? Os mais pobres. Então, você vê que o agropecuarista, que já é podre de rico, ele passa a exportar para fora para oferir um lucro maior. Então, o cara que é rico vai ficar mais rico. E o cara que é pobre fica cada vez mais pobre. Né? Então, isso que é o legal, gente, a gente perceber que o que nós estamos vivendo hoje, aqui no país, é fruto da globalização. Então, o mais importante, só o que a gente está estudando aqui na escola, é a gente ver que a gente sente isso que nós estamos estudando aqui todos os dias no nosso bolso. Né? Todos os dias no nosso bolso. Tá legal? Alguém queria falar mais alguma coisa? Tranquilos? Tranquilas? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Olha só, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, até dando assim, continuidade a essa questão que eu puxei, das questões assim, de diferenciações entre países e desses reflexos, às vezes, negativos da globalização, é a divisão internacional do trabalho, a tal da DIT. Não sei se vocês já estudaram isso, vocês já viram isso, mas olha só, o que é a divisão internacional do trabalho? Né? É basicamente o seguinte, é você dividir entre os países, né? Quem vai fazer o quê? Né? Quem vai fazer o quê? Então, alguns países se especializam, por exemplo, em produtos agropecuários, outros países se especializam em produção de alimentos, outros países se especializam na produção de máquinas e veículos, e assim por diante. Cada país vai se especializando numa determinada coisa, porque ninguém pode produzir tudo. Ninguém pode produzir tudo. E como você tem um mundo globalizado, um mundo que importa e exporta, né, essa divisão que eu comentei com vocês pode, né, ser benéfica, né, para os países. Mas, mais uma vez, a gente vai ver que ela é benéfica mesmo para quem já está em cima. Né? Para quem já está em cima, que quem está embaixo, às vezes, acaba só ficando por baixo mesmo. Então, olha lá, a divisão internacional do trabalho, o que ela é? Vai ser a distribuição da produção, né, da economia industrial internacionalmente. Né?
ela vai considerar, então, exatamente isso que eu comentei, que é impossível que um único país, né, seja produtor de todas as mercadorias. Então, você divide, né? Você divide por especialização, né, para diversas partes da Terra, né? Olha lá. Então, aqui, vai slide. Bom, então, é um conceito, essa divisão internacional do trabalho, que é utilizada para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção dos países e suas áreas econômicas. Então, como eu estava falando, um país foca, sei lá, na produção de produtos, de veículos, desculpa. Outro país foca na produção de alimentos, outro país foca na produção de componentes eletrônicos, né? E via globalização, todo mundo troca isso. Bonito, né, gente? Bonito, mas nem sempre é assim. Porque na hora de repartir os lucros, né, às vezes o lucro, por exemplo, com a produção de grãos, é muito menor do que o lucro com a produção de alimentos, né, prontos. E o lucro com a produção de, sei lá, de aço é muito menor do que o lucro com a produção do veículo acabado. Né? Vocês vão convir comigo de que quem produz um veículo acabado lucra percentualmente muito mais do que quem só vende o aço para quem produz o veículo, né? Então, a divisão internacional do trabalho, ela é a especialização produtiva dos países e das regiões, né? Com, logicamente, a intensificação das trocas, né? É um reflexo da solidificação da globalização, como eu estou falando, é a globalização que está por detrás de tudo isso aí. E também a divisão da produção no cenário mundial entre os países desenvolvidos, né? Produção, né? E subdesenvolvidos, conhecidos como emergentes, né? Então, como que é essa divisão aí? Como que é essa divisão? Os primeiros exportam tecnologia, e muitas vezes exportam tecnologia ultrapassada, né? O carro que chega aqui no Brasil é o carro que já foi vendido pra caramba lá na Europa e nos Estados Unidos, já está meia boca, já está meia vida, e eles vêm continuar vendendo aqui como uma forma de continuar o lucro, né? Como uma forma de pegar aquele projeto, né? Porque para uma empresa montadora de veículos, para ela lançar um veículo, ela teve que gastar muito tempo em pesquisa, em desenvolvimento, em engenharia, em testes. Né? O veículo, antes de ser vendido, ele roda milhares e milhares de quilômetros, né, para saber se o carro é bom, né, se é seguro e assim por diante. Então, aquele carro que já foi vendido para caramba lá fora, né, depois que a população não quer mais, o que acontece? Ele é lançado, né, em países subdesenvolvidos como o nosso. Tanto que você vê carros que estão sendo lançados aqui, que lá fora já existem há muitos anos. Né? É à toa? Não, não é à toa. Então, os primeiros exportam tecnologia. Friso do Wagner, muitas vezes tecnologia ultrapassada, né? Empresas e produtos industrializados, né? Muitas vezes assim, com essas características. E os segundos, ou seja, os subdesenvolvidos, né? Exportam matéria-prima e mão de obra barata, né? Mão de obra barata, que é o que a gente vê aqui, né? Que eu comentei semana passada. O Brasil também exporta petróleo, mas o Brasil exporta o petróleo bruto e compra o petróleo refinado, a gasolina, né? Gasolina. Então, é lógico que o lucro de quem vende a gasolina é muito maior do que o nosso que exportamos o petróleo. Né? A gente vende grãos e importa, a gente exporta grãos e importa, por exemplo, comida industrializada. É óbvio que o lucro de quem vende a comida industrializada, o lucro, né? Não é assim tipo a parcela, né? O lucro percentual, a porcentagem de lucro de quem exporta a comida industrializada é muito maior do que nós que exportamos os insumos para a produção daquela comida. Então, o que acontece é o seguinte, os países subdesenvolvidos que exportam matéria-prima e mão de obra, para continuar sobrevivendo, vão ter que cada vez exportar mais matéria-prima e mais mão de obra barata. Né? E, enquanto isso, vai chegar uma hora que você não vai ter mais terra para produzir, que você já desmatou todas as suas florestas, né? E eles ficam nas mãos dos outros que estão exportando tecnologia, né? Ficam meio que na mão. Então, essa que é uma certa sacanagem, né, da divisão internacional do trabalho. Né? Você pega, por exemplo, o Brasil ele ainda
ele exporta grãos, ele exporta carne, ele exporta carne de boi, de vaca, de porco, ele exporta petróleo. Então, o Brasil ele exporta assim, produtos assim, commodities, vários tipos de commodities, vários tipos de commodities. Agora, veja só, a Venezuela que está numa draga violenta já há muitos anos. A Venezuela, que era um país, sabe, era um país do futuro, um país que estava muito bem. O que acontece? Essa turma aí de malucos que ascenderam ao poder, e aí também independe de lado, essa turma de malucos canalizou toda a produção só do petróleo. Para que a gente vai ficar produzindo outras coisas? Vamos produzir só petróleo, porque o petróleo dá mais dinheiro do que tudo. Aí teve uma reviravolta no petróleo, o barril do petróleo caiu de $150 para, se eu não me engano, 30 e poucos dólares. Né? Imagina, de 150 cai para 30. Meu Deus, os caras quebraram. Os caras quebraram porque só vendiam petróleo. Só vendiam petróleo. E não dá para ninguém beber petróleo, não dá para ninguém comer petróleo. Né? Então, aí quando eles se viram com um produto, vendendo um produto que estava super barato lá fora, e tendo que comprar tudo, na Venezuela, se importa até papel higiênico. Os caras não têm indústria de produtos de limpeza, não tem indústria farmacêutica, não tem indústria de nada, de nada. Eles precisam importar tudo, gêneros básicos, eles precisam importar. Quebraram, gente, quebraram. Então, são erros estratégicos que também independem de lado, viu, gente? Independem de lado. E às vezes, infelizmente, a gente não aprende com esses caras, né? Então, é um exemplo aí, são exemplos da divisão internacional do trabalho, tá legal? Então, olha lá, a DIT, a divisão do trabalho, a gente vai estudar mais isso na próxima aula, tá? Ao longo aí da história, Na época lá das grandes descobertas, na época das grandes navegações, né? Olha só, na época que começou também a Revolução Industrial, as metrópoles, elas tinham os produtos manufaturados, né? E as colônias, por exemplo, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, né? Era a exploração de metais preciosos, especiarias, que era a questão da Ásia, e tráfico de escravos, que era a África, né? Então, olha lá, Américas, a Ásia e África, feitos pela Europa, que era a metrópole. Né? Essa era a divisão do trabalho, né? Na época do capitalismo comercial, na época das grandes descobertas, né? Na época do mercantilismo, né? O mercantilismo, vocês estudaram isso aí em história. Né? Na época que começaram as revoluções industriais, especialmente lá na Inglaterra, né? Começou o capitalismo industrial, né? Veio a tal da divisão do trabalho clássica, onde os países industrializados vendiam os produtos industrializados, né? E aqui, grifo meu, mais uma vez, aqueles produtos já de segunda, aqueles produtos já antigos, né? Produtos que já não faziam mais sucesso, para os países não industrializados, que produziam matérias-primas e bens primários para esses daqui, né? Para esses daqui. Não mudou muito até hoje, não mudou muito até hoje. Até hoje, a gente continua tendo isso. Só que com o capitalismo financeiro, com as novas revoluções industriais, que a gente vai começar a estudar a partir da semana que vem, esse aqui é o gancho para a nossa próxima aula, né? Além de produtos industrializados, os países desenvolvidos agora, né? Eles fazem investimentos, empréstimos, né? Você vê que você tem um FMI, que não me deixa mentir, né? O Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para outros países e mantém todo mundo a rédea curta, e produtos de alta complexidade tecnológica. Tecnologia, né? Vendem tecnologia. Enquanto que os países subdesenvolvidos, nós, por exemplo, a gente continua, olha lá, produtos primários, tá vendo? Né? Produtos industrializados de baixa complexidade, né? Galera, ninguém acredite, né, que a Embraer faz avião. Tá? De boa, a Embraer é o nosso orgulho, a Embraer é não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Mas, galera, a Embraer, esse avião produzido aqui no Brasil, mais de 80% dele, se não me engano, 87% dele é importado. Importado, eles compram os componentes e montam aqui. Pô, mas não podia montar lá fora? Às vezes lá fora fica mais caro, a mão de obra é mais cara e coisa e tal. Então, monta tudo aqui
e vende para fora, vende para cá, né? Mas não acreditem, né, que a Embraer produz o avião, né, aqui no Brasil do mesmo jeito que a Boeing produz o avião lá nos Estados Unidos, tá? Existe uma certa diferença, tá? E mão de obra a baixos custos, né, que é o caso lá da Nike, que é o caso da Zara, né, produzindo lá produtos, produzindo lá roupas e materiais esportivos, lá em países da África, em países lá como a Indonésia, né? E assim por diante. E tem também os países em desenvolvimento, né? Que eles também pagam juros, né? Às vezes oferem algum lucro e tem alguns produtos industrializados. Mas isso aqui, olha, cada vez mais a gente está tendo um país aqui, ó, aqui e aqui, tá? Aqui e aqui. Tá legal? Tudo bem? Tranquilinhos? Tranquilinhas? Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguma sugestão? Né? Isso aqui, muitas vezes, talvez grande parte de vocês já viram isso aqui quando vocês estudaram geografia, história, né? E muitas coisas a gente vê assim no noticiário do dia a dia, né? Eu acho que aqui na nossa turma é importante a gente abrir essa janela também para discussão, né? Também para discussão. Fique à vontade para colocar suas opiniões, tá, gente? Então, atenção, atenção, atenção! Olha lá, vamos ver se a galera tá ligada aí. Acorda aí, gente. Se você tá meio sonado, se eu tô fazendo você dormir, se você não tá mais aguentando, acorda, toma um café, né? Toma um café. Questão aí que já caíram em vestibular. Olha lá. Questão para reflexão. Caiu no César Gran Rio. Olha só. É que é como se fosse a FUVEST lá do Rio de Janeiro, né? No que se diz respeito às relações de trabalho, a Divisão Internacional do Trabalho, né? A globalização provocou. Ó, vamos ver se vocês entenderam alguma coisa que eu falei. Uma nova divisão do trabalho, uma nova divisão internacional do trabalho e do poder com a redefinição espacial e temporal do processo de acumulação, logicamente, acumulação de capital. Estímulo à migração de povos, né, da força de trabalho para os grandes centros do capitalismo na Europa. Estímulo à livre circulação da força de trabalho e do pleno emprego, ou seja, emprego de quase todo mundo. Aumento da massa salarial para as camadas menos favorecidas e para os operários, né? Aumento de salários. Ampliação do estado do bem-estar social, atendendo às demandas decorrentes do desemprego em massa. Então, atenção, atenção, queridos. Todo mundo no chat, me diz aí, é A, B, C, D ou E? Dá uma lidinha aí e me diz aí, é A, B, C, D ou E? Vamos lá, estou esperando, estou aguardando pelos senhores. Todo mundo acordado aí, gente? Se está dormindo, acorda, dá um cutucão aí, gente. Manda um WhatsApp pro pessoal. Ei, Cláudia Dauter D. D de Dauter. Cláudia Alder D. Luan Anéas D. Karina D. Rafaela D. Igor D. Nossa, gente. Professor? Oi. Professor? Oi, pode falar, pode falar. A minha internet está caindo. Eu acho que eu ia colocar a letra B. Eu estava digitando, só que a minha internet caiu. Eu acho que a letra B. Letra Letra B. Letra B? Então, mãe, coloca aí de novo, não tem problema não. Tá aberto o chat, não está conseguindo acesso ao chat? Pode colocar aí. Não, que a minha internet está caindo. Eu estava escrevendo aí, ela está caindo e está colocando para reconectar de novo. Ah, entendi. Então tá. Então a Paula falou letra B. Deixa eu ver. Letra A, corrigindo a Rafaela, letra A, eu acho. Queridos, queridas,
Atenção, atenção, atenção. Vamos cair no mundo. Vamos cair no mundo. Bonecos, bonecas. A maioria que disse letra D. Aumento da massa salarial para as camadas menos favorecidas e para os operários. Gente, vocês acham que isso está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil? Salário mínimo está tendo, por exemplo, aumento acima da inflação? Salário mínimo está melhorando? Gente, eu não acabei de dizer que o que está acontecendo aqui é a informalidade. Na informalidade, o que você tem aí, basicamente? Salário caindo. Salário caindo. Isso aqui seria muito bom se fosse verdade, mas, infelizmente, não é não, gente. Não é não. Hello! Olha lá. Aumento da massa salarial não está. Tanto que eu até comentei semana passada, isso aí então é verdade. Quem está com o microfone aberto aqui? Isso aqui eu falei, então é verdade que até na semana passada eu comentei que as pessoas estão perdendo salário, você tem aquela divisão lá de quem mora no Morumbi, quem mora ali na favela do lado do Morumbi, e, quem mora na favela, muitas pessoas podem até dizer que optaram por morar na favela, mas grande parte mora por falta de condições, né? Então, não é verdade, não teve aumento na camada salarial, não. Não tem aumento salarial. Deixa eu ver. Bom seria se acontecesse isso. Bom seria muito bom se isso acontecesse, ó. Mas, ó, a globalização não provocou o aumento da massa salarial, senão você não teria essas divisões tão grandes que eu tenho comentado aqui durante as aulas, né? Gente, vocês foram muito bonzinhos achar que é D. Deixa eu ver quem falou mais. O pessoal falou B, né? Eu vi, o pessoal falou B. Ó, B. Estímulo à migração da força de trabalho para os grandes centros do capitalismo europeu. Capitalismo na Europa. Também não é não, Paula. Porque se fosse assim, você não tinha, como eu acabei de comentar agora, a produção de bolas lá da Nike na África, você não tinha a produção da Zara lá na Indonésia, lá nos países da Ásia, né? Você não tinha isso aí, né? Estava todo mundo indo para a Europa para trabalhar na Europa. E não é o que tem acontecido, né? As pessoas estão indo para a Europa fugindo, talvez, da África, né? Fugindo das guerras, né? Você tem o pessoal lá que está fugindo, que morre cotidianamente lá no Mediterrâneo, né? Mas aí é fuga, né? Não é que está indo lá para trabalhar. Ninguém está indo para a Europa para trabalhar, né? Se isso aqui fosse verdade, você não tinha a produção. Você pega o seu iPhone, atenção, Victor, você que tem o seu iPhone, né? É da Apple, a Apple é americana, no seu iPhone aí está escrito Made in Estados Unidos. Não está Made in Estados Unidos, está Made in China, né? Então, você não tem a migração da força de trabalho para os grandes países. Com a globalização, é exatamente o contrário. Você tem a produção, né, que eu acabei de falar agora mesmo. Você tem a divisão do trabalho, né, onde você tem países que se especializam em fazer determinadas coisas para exportar para os outros. E isso daí em função, e nessa especialização, países subdesenvolvidos dão mão de obra barata, mas não é que a mão de obra sai de lá para ir para os grandes centros, né? Então, olha só, voltou, acertou. Oi, pois não? Professor. Pode falar, Vitor. Professor. Estou ouvindo. Sabe que, tipo, assim, eu fui ver na caixa do meu iPhone uns dias atrás, estava Made in Brasil. Made in Brasil! Talvez porque a caixa seja... porque... Não, mas acho que a Apple tem a Foxconn, que montava os iPhones em Jundiaí, para poder participar de um programa de desconto lá do governo, lá de imposto lá. Mas isso acho que é somente os iPhones de entrada, para poder fazer parte de um pequeno desconto de imposto. Bem lembrado, Vitor, bem lembrado. Eu acho que vocês devem ter estudado, vocês devem ter visto alguma coisa. Zona Franca de Manaus. Produzido na Zona Franca de Manaus. O que era a Zona Franca de Manaus?
foi uma estratégia dos governos militares, né, para industrializar o Amazonas, fazer um polo industrial no meio da floresta, e para fazer com que esse polo industrial no meio das florestas se desenvolvesse, eles cortaram impostos. Então, o imposto lá era muito barato. Então, até hoje, você tem, por exemplo, a Yamaha, grande produtora de motos, né? Como é fácil você transportar as motos, né? Você vê a Yamaha lá na Zona Franca de Manaus, né? E as motos da Yamaha, por exemplo, são produzidas na Zona Franca de Manaus. E foi muito engraçado, porque na Zona Franca de Manaus... Professor, Oi. professor, Pois não. a parceria Matchbox na Zona Franca de Manaus. Então, é isso que eu estou dizendo. Em Agora, parceria com a Embrima. Agora, qual é a verdade disso? Vamos falar a verdade. Né? Esse iPhone, ele chega aqui no Brasil todo desmontado. E aqui é só montado, e o máximo que eles fazem é a tampinha de trás, para dizer que foi produzido na Zona Franca de Manaus. Né? Para vocês terem uma ideia, na década de 80, na Zona Franca de Manaus, a gente tem uma fábrica da Tissot. A Tissot, aquela fábrica famosa de relógios suíça, né? Fábrica famosa de relógios na Suíça. Na realidade, eu sei muito bem disso, como que a coisa era. O relógio chegava da Suíça desmontado, mas chegava a máquina do relógio, a caixa do relógio. Produzido na Zona Franca de Manaus. Sabe o que se fazia na Zona Franca de Manaus? A tampa traseira. Aquela tampa de aço, né? Que o relógio chegava todo desmontado, quer dizer, todo desmontado, chegava pronto da Suíça. O pessoal só pegava a máquina do relógio, colocava na caixa e a tampa traseira de aço, que era só uma tampa com uma rosca, ou às vezes até pressão, era feita na Zona Franca de Manaus. Pronto! Produzido na Zona Franca de Manaus. Olha que beleza! Zona Franca de Manaus produzindo relógio suíço. Ah, gente, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu Só gosto. montaram que nem Lego. Exatamente. É bem lembrado, né? E para não dizer que não foi feito, né? Uma pecinha única do teu Lego foi feita aqui. O resto, né? Então, queridos, queridas, olha lá, ele que está quietinho, ela que também está quietinha, Rafaela que corrige, não, acho que a Rafaela não, a Rafaela corrigiu. Ei, que beleza, né, gente? Como eu gosto disso, quando você fala errado e corrige para certa. Porque olha, tem gente que faz assinala a correta e depois muda para errada, não está no gibi, né? Ó, aquele DDD lá no começo, o pessoal sai chutando o dedo, nem vê, né? Nem vê. E na boa, eu tenho que comentar isso aí com vocês. Outro dia me convocaram para 2 reuniões ao mesmo tempo. Aí o que eu fiquei aqui no micro, né? Numa reunião, e no outro micro, em outra reunião. Então, o que acontece? Eu estava focado numa, e na outra aqui. Quando eu vi aqui no chat, começava um kkkk, quando eu vi aqui no chat, eu repetia as mesmas coisas na reunião do outro, né? Isso aqui, ó, esse DDD aqui no começo, ó, é a galera que está dormindo, a galera que dá um aumento em massa salarial. O que é isso, gente? Deus, seria muito bom se isso fosse verdade, viu? Olha lá. A alternativa correta, muito bem. Olha só, a globalização provocou a DIT, essa nova divisão do trabalho, né, e do poder, porque você vê aí países que mandam nos outros países, com a redefinição espacial, né, e temporal do processo de acumulação. Você tem aí alguns países aí que tradicionalmente acumulavam mais capitais e continuam acumulando, como, por exemplo, a Inglaterra, e outros países que não acumulavam tanto e passam agora a acumular, né? Você vê algumas pequenas trocas, mas quem é rico continua cada vez mais rico e quem é pobre continua pobre, cada vez mais pobre. E o pior, gente, escrevam o que eu estou dizendo, com o aquecimento global, e a Revolução 4.0, que a gente vai começar a falar na semana que vem, o Brasil tem que tomar muito cuidado
para não ir para o mesmo caminho da Venezuela. Escrevam, porque com o aquecimento global, de repente a nossa produtividade no agronegócio vai cair. Com essas queimadas aí, eu já estou vendo um monte de boi sendo assado aqui nos pastos mesmo, né? E você vê aí com a Revolução 4.0, o desenvolvimento da energia elétrica, a menor necessidade do petróleo. Então, os produtos que o Brasil exporta, ou vai deixar de exportar por falta de interesse, ou vai deixar de exportar porque com o aquecimento global não vai mais conseguir produzir nas mesmas quantidades. Então, olha, a gente tem que pensar, quando nós fazemos políticas de Estado, a gente tem que pensar em sustentabilidade. E eu fico muito preocupado quando eu vejo esse aquecimento global e o que pode acarretar tudo isso aqui no Brasil. Escrevam, hein, gente? E alguma dúvida? Que beleza que um montão de gente corrigiu. Ipa, que bom que um monte de gente corrigiu aqui. Né? Então, olha só. Então, vamos lá. Atenção. Opa, tem mais uma mensagenzinha aqui. Deixa eu ver. Corrigindo também B, Vitor. Você corrigiu para B. O que você tinha colocado primeiro, Vitor? Deixa eu ver. Bom, D, depois corrigiu para B. Tudo bem. Olha só. Continua errado, viu, Vitor? Continua errado. Bom, alguém queria comentar alguma coisa, gente? Alguém queria comentar alguma coisa? Olha só. Então, vamos em frente. Mais umazinha aqui, ó. Então, assim, essa aqui é grande, hein, gente? Ó, caiu no Mackenzie, hein? Caiu no Mackenzie, olha só. Vamos ver. Analise as afirmações abaixo que apontam para algumas tendências no processo de mundialização da economia capitalista, que tem como pressuposto básico a necessidade da implantação de uma nova divisão internacional do trabalho. Então, de novo, falando da divisão internacional do trabalho, por isso que eu separei essas duas questões. Olha lá. Então, assim, quando eu estiver falando, vai pensando se o que eu estou falando é verdadeiro ou falso. Tá? Vai pensando se o que eu estou falando é verdadeiro ou falso. Ó, a implantação das empresas transnacionais, as empresas globais, em diversos países do planeta, que abastecem exclusivamente seus mercados internos. Exclusivamente seus mercados internos. Vai pensando se isso é verdadeiro ou falso. Dois, porque às vezes a pessoa vai olhando nas alternativas, né, e não vai para o caminho correto. Olha só. 2. A descentralização da atividade industrial por meio das filiais das transnacionais, fusões, ou seja, empresas se fundindo com outras, associações e franquias. Franqueados. Como você sabe, metade do McDonald's é franquia. Tá? 3. O aproveitamento da mão de obra barata, com vantagens fiscais e tributárias, ou seja, às vezes menos impostos, né? E a mão de obra que, por sua vez, já é barata. O aprimoramento da exploração e da exportação das matérias-primas requeridas pelo mercado internacional. Então, o aprimoramento da exploração e da exportação de matérias-primas requeridas pelo mercado internacional. E aí? Colocar o verdadeiro ou falso em 1, 2, 3 ou 4? Qual é a alternativa? Deixa eu ver. Dauter, C. C. Que mais? Essa aqui é mais complicada, né? Essa aqui o pessoal não gosta muito, né? C. Paula, C. Que mais, gente? Que mais? Cadê os demais aqui? Aproveita para chutar agora. Então, é brincadeira. Isso aqui não é a parte que vai valer nota, não, viu, gente? Eu não vou ver o chat, não. Quem fez certo, quem fez errado, para depois dar nota, não, gente. Aqui é só brincadeirinha da aula aqui. Kilian, Victor, letra D de dado. Luan, Anéas, letra E de elefante. Karina, D. Eider, E de elefante. Cláudia, E. Ó. Então, vamos lá. Igor, D de dado.
Nossa, agora dividiu legal, hein, gente? Nossa Senhora! Ó, C tem dois, três Cs, três Cs. Deixa eu ver, D, um, dois, três Ds, E, um, dois, três, quatro Es. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora dividiu legal. Então é o seguinte, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né, aqui com as palavras, vocabulário, sei lá. A implantação das empresas transnacionais em diversos países do planeta. Isso é verdade. Você vê empresas transnacionais, né, que surge assim em diversos países, estão em vários países do planeta, que abastece exclusivamente, olha a palavra aqui, gente, essa palavra matou, exclusivamente seus mercados internos. Uma empresa transnacional que vai, por exemplo, dos Estados Unidos, sei lá, aqui para a Argentina, não pode se instalar na Argentina e vender para outro país, vender para o Brasil. Ó, a Ford era americana, foi para a Argentina e da Argentina vendia carro para o Brasil. É isso que está dizendo, né? Então, essa alternativa aqui, gente, é errada, tá errado. Porque não vem para exclusivamente. Aí você vai falar do McDonald's. Tudo bem, concordo. O McDonald's sai dos Estados Unidos para vir aqui para o Brasil e vender só para o Brasil, que é um gênero alimentício, né? Mas isso não é válido para todos. Não é exclusivamente, não são todas as empresas. Existem empresas que saem de um país para ir para outro país para vender para um terceiro. Tá? Então, não abastecem exclusivamente os seus mercados externos. Né? Não é regra isso aqui. Né? Não é regra. Olha lá. Então, aqui já matou, já matou quem colocou C, já matou quem colocou... Não, E ainda não. Já matou, quem colocou C aqui já matou. Ó. Vai pensando. A descentralização da atividade industrial por meio das filiais transnacionais. Tudo bem, você vai tendo uma descentralização, a atividade industrial começa a ser, né, o próprio iPhone. Né, o iPhone começou a ser produzido só nos Estados Unidos, hoje o iPhone, olha lá, é produzido na China, e como o Vitor colocou, é produzido até aqui no Brasil, né, a capinha às vezes, né, por meio de filiais transnacionais, fusões, né, associações e franquias. Sim, a 2 é verdadeira. Né? A 2 é verdadeira. Né? Não tem nada de errado aqui na 2. Isso aqui é uma coisa que acontece. Né? As empresas transnacionais muitas vezes se fundem. Né? Aqui no Brasil, houve uma época que, por exemplo, a Volkswagen se juntou com a Ford. Né? Lá fora, hoje, você viu que deu o maior problema com o brasileiro lá, aquele francês, né? Que você vê a Mitsubishi que juntou com a Renault. Né? Então, você tem isso aí. As empresas se fundem, se associam, e também você tem franquias. Né? Você tem também franquias. Então, essa 2 aí tá certo. E já matei quem votou na E aqui, ó, porque na E só disse 3 e 4. Bom, então as outras aqui acho que todo mundo já concorda. Né? Aproveitamento da mão de obra barata, né, com vantagens fiscais e tributárias, e o aprimoramento da exploração e da exportação das matérias-primas requeridas pelo mercado internacional. Essa aqui todo mundo concordou, né? Então, atenção. A alternativa correta, olha lá, letra D de dado. Tanto a 2 como a 3 como a 4 eram verdadeiras. Só um, né, exclusivamente mercados internos, estava errado. Vocês entenderam isso aqui, gente? Muito bom. Errei de novo. Teu negócio, olha, cuidado com essa A2, hein? Cuidado com essa A2, que essa A2, que eu também já não concordo, né? Essa A2 é terrível. Esse exclusivamente sempre acaba comigo. Essas palavrinhas assim, sabe? Cuidado, essas palavrinhas são mata. Mas aí que tá, esse exclusivamente aí era a deixa, né? Era a deixa para a gente tirar, né? Porque quando afirma uma coisa muito peremptória, assim, muito assim, certeira, é complicado. Mas a gente vai treinando. Olha só. Essa aqui, ó, caiu no Mackenzie. Aí você vê, pô, por isso que eu não passei no Mackenzie, olha só. Ó, então é o seguinte. Pior que lá eu passei.
Uau, que beleza, olha lá. Poxa vida, Mackenzie. Mackenzie também é uma boa escola, viu, gente? Mackenzie é uma boa escola, né? Não sei como consegue estar atrás da São Judas, mas é uma boa escola também, viu? Olha só. Então vamos aí, gente. Momento descontração na aula aqui, olha lá. Momento descontração na aula. Ó. Fábrica, Legião Urbana, olha só, que horas são agora? Que horas são agora? Nossa, 10h24, meu Deus do céu, acho que a atividade vai ficar de lição para casa, qualquer coisa. Eu vou fazer o seguinte, Peraí, deixa eu parar aqui o share de tela. Eu vou copiar aqui para vocês, aqui no chat. A gente vai ouvir essa musiquinha do Legião. Não podia deixar de tocar Legião aqui para vocês. Né? A gente vai ouvir essa musiquinha aqui no chat. E depois, deixa eu só voltar aqui. E depois, peraí. E depois a gente vai... peraí, fiz besteira aqui. A gente vai responder esta perguntinha. Então, dá um print aí de tela, né? Dá um print aí de tela para você saber. É fácil essa perguntinha, fácil. Olha lá. A globalização irá permitir a vez dos países subdesenvolvidos? Então, dá um printzinho aí na tela, guarda essa pergunta aí, e nós vamos ouvir Fábrica de Legião Urbana, para vocês tentarem responder esta perguntinha. Deixa eu só botar aqui. Então, vou parar aqui o share de tela, vou copiar aqui no chat, para você dar um link aqui no chat. Então, por que está aparecendo Paulo? Eu só escrevi para você aqui. Deixa eu ver. Então, gente, tá no chat. Clica lá no chat, vamos ouvir a musiquinha, tem 4 minutos e pouco, e a gente já volta, tá? Então, vou desligar até o meu microfone aqui, para não dar problema de microfone, tá?
E aí, pessoal, conseguiram terminar de assistir o vídeo aí? Conseguiram terminar? Olha, eu tinha falado semana passada para vocês não deixar de assistir Tempos Modernos. Aí, logicamente, eu escolhi essa música do Legião como uma forma aqui de dar uma descontraída aqui na aula, como uma forma da gente ver aí um pouquinho os reflexos da globalização aí no mundo e da divisão do trabalho, né, divisão internacional do trabalho. E aí aproveitei, tinham vários vídeos de fábrica, mas logicamente eu não podia deixar de utilizar esse link aí de fábrica que mostra as cenas de tempos modernos, né, com Charles Chaplin. Vocês viram, gente, anos 20, anos 30 aí do século passado, né? E a visão do Big Brother, né? O chefe, olha lá, o Big Brother presente em todos os lugares da empresa. Você acha que Big Brother é aquele negócio lá da Globo? Não! Leia 1984, olha só, muito bom, George Orwell, olha lá, fala bem disso aí, o Big Brother, o grande irmão, o poderoso chefe que está presente em todos os lugares. Bom, então, não com base assim nas imagens, né, mas com base um pouquinho na letra, né, do filme Fábrica, com base um pouquinho do que você já conhece, né? Perguntinha aqui, básica aqui para todo mundo. Você acha que a globalização, como ela está colocada hoje no mundo, né, ela vai permitir a vez? Será que essa é a nossa vez? Né, como Renato Russo fala na letra da música, será que essa é a nossa vez? Será que algum dia os países subdesenvolvidos, né, vão ter a vez deles com a globalização? O que vocês acham aí, gente? Por favor, abram o microfone e comentem. Bom, ele comenta na música sobre o trabalho justo, né? Dos grandes não aproveitarem de um trabalho dos funcionários, né? Um trabalho escravo. Ele fala que ele só gostaria de trabalhar em paz. Mas você acha que isso pode acontecer? É complicado, né, professor? Ainda mais numa situação do país como tá, né? E olha que nós estamos ainda bem perto de outros países, viu, Karina? Tem gente muito pior que a gente. Sim, sei disso. Complicado. Complicado. Seria a vontade de todos nós, né? Mas, olha lá, Karen Gabriele também disse que creio que não. Mas Paula, fala alguma coisinha aí. Participante sempre ativa. Oi, professor. Completando o que as meninas falou, né? A Karina falou, até por questões de problemas sociais também, eu creio que fica mais difícil esse desenvolvimento. O que é complicado, professor, é que, tipo, no Brasil é tudo tão caro e burocrático que as empresas que tentam andar corretamente, elas não conseguem ter lucro. Tipo, registrando todos os funcionários, todos os direitos, não. Exatamente, verdade. Karina. Muito bem A lembrado. exemplo disso, a minha irmã trabalhou em uma multinacional, né, que fechou porque a burocracia aqui no Brasil era tão grande que fechou. Ela está em outra multinacional de novo, que já estão praticamente encerrando também as atividades, estão indo para Costa Rica por causa tudo da burocracia que é o Brasil. É multinacional que qual segmento, Paula? A que ela está hoje é hospitalar. Hospitalar. Faz prótese hospitalar e a outra era produtos de marca própria, parece, que fazia Banana Boat, essas coisas. Eu ia chutar isso aí, eu ia chutar. A gente tem que Aquela analisar... Smith Nashville. Tá. A gente tem que analisar, Paula e Karina, muito cuidado todas essas informações. Eu acho assim, o Brasil, ele tem uma carga tributária muito grande? Tem. Especialmente no que se refere à mão de obra, folha de pagamentos. Tem. Mas, por outro lado, existem países também piores do que nós.
tá? Piores do que nós. Nós não somos, assim, nesse quesito, nós não somos, de repente, os piores do mundo. Somos ruins? Somos, mas não somos piores. Porque pega, por exemplo, a indústria automobilística. Está todo mundo aqui no Brasil. Se você tiver a oportunidade de conhecer outros países, dificilmente você vai conhecer um país que tem tanta indústria automobilística como o Brasil. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem, olha só, Renault, Citroën e Peugeot da França. A gente tem Honda, Toyota e Mitsubishi do Japão. A gente tem Hyundai da Coreia. A gente tem General Motors, tinha Chrysler, que já foi e voltou algumas vezes, Ford dos Estados Unidos. Você tem Volkswagen alemã, né? Tem Audi também, que, lógico, vem de carro para rico, mas está aqui no Brasil também, Audi alemã. E eu, com certeza, esqueci alguns aí, hein, gente? Esqueci alguns aí. Tem mais, tem mais. Oi? Então, só para terminar essa linha de raciocínio, Paulinha, então, acho que se o Brasil fosse, assim, tão ruim, né? Tivesse, assim, tantos problemas, assim, fiscais também, não que não tenha, né? Não estou dizendo que não tem. A gente também não tinha tanta indústria aqui, né? É que também, por outro lado, existe a visão do lucro. Os caras querem ter um lucro alto. E quando não tem aquele lucro alto, eles não pensam duas vezes em sair, porque não existe aquele compromisso, né, com o país, não existe aquele compromisso com a população, e assim por diante. Então, sai mesmo. Desculpa, Paulo, te cortei. Eu ia fazer um comentário que, tipo assim, apesar dos tributos, das obrigações e todas as apurações que as empresas têm que fazer aqui no Brasil, há uma facilidade em controvérsia das empresas se instalarem aqui no Brasil também. Porque em outros países não é tão fácil, apesar da burocracia ser menos, às vezes não é tão fácil de se instalar, de colocar suas indústrias. Aqui no Brasil é bem mais fácil. Isso é verdade. Por exemplo, vamos falar o caso da Ford, né? A Ford, ela tinha uma fábrica bem velhinha, aqui na Moca, pertinho de casa, né? Que essa fábrica bem velhinha já estava ultrapassada. A fábrica era tão velha que ela já não dava mais conta de produzir os carros modernos. Produzia carro antigo, que era montado na mão ali, como você viu o Charlie Chaplin em tempos modernos. Mas um carro mais moderno, uma fábrica mais robotizada, mas essa fábrica não dava conta, né? O que a Ford teria que ter feito para continuar aqui na Moca, né? E também em São Bernardo? Jogar a fábrica no chão e fazer outra. Jogar a fábrica no chão, porque chega a um determinado ponto que sai mais barato você demolir tudo e fazer outro do que você querer, né, consertar o que está ali meia boca. O que aconteceu? A Ford recebeu uma proposta do governo baiano para se instalar lá em Camaçari, na Bahia. Qual era a proposta do governo baiano? Isenção de impostos. A Ford ia ter uma baita isenção de impostos, de forma que ela ia se instalar lá em Camaçari quase a custo zero. Porque a isenção de impostos que ela ia ter ao longo dos anos pagava a instalação da fábrica. Então, a Ford abandonou a fabriquinha velha dela aqui, né, e foi para Camaçari. Bom, reflexos. Primeiro reflexo, gerou um desemprego violento aqui em São Paulo. Porque para cada um funcionário que a Ford tinha, direto, tem mais 3 indiretos. Pessoal de faxina, limpeza, manutenção, pessoal que vende peças de reposição, pessoal que trabalha na loja de peças de reposição, camelô ali na rua. Para cada um, gera mais 3 indiretos. Então, gerou um desemprego violento. E se a Ford, por exemplo, vamos chutar um número aqui, estou chutando, demitiu 3 mil funcionários aqui em São Paulo, vocês acham que lá em Camaçari ela demitiu 3 mil? Que nada. Fábrica nova, automatizada, com robôs e coisa e tal. Se aqui ela demitiu 3 mil, lá ela demitiu só 1.000. Não para por aí. Se aqui em São Paulo, o salário médio, né,
do empregado era, por exemplo, sei lá, R$ 5.000, lá em Camaçari era R$ 2.000, porque além de admitir muito menos, a fábrica automatizada precisa de menos mão de obra, menos qualificação da mão de obra, menos qualificação, né? Para por aí? Não, não para por aí. Se aqui a Ford fizesse alguma sacanagem, né, tem o sindicato em cima. O sindicato é pelego, o sindicato é pelantra e coisa e tal, mas tem um sindicato em cima. Lá em Camaçari tem sindicato? Não tem sindicato. Pode fazer o que bem entender, que ninguém vai reclamar. Não tem ninguém para defender os empregados. Para por aí? Não, não para por aí. Porque a hora que a fábrica lá em Camaçari ficar velha, ultrapassada, a Ford não vai ter compromisso com o governo de, não, pô, eu tive isenção de impostos, agora tem que continuar gerando empregos, cacete a quatro. Piauí, por exemplo, estou chutando, vai oferecer uma outra isenção de impostos e a Ford vai sair de Camaçari e vai para o Piauí e vai montar uma fábrica mais avançada ainda, né? Então, você vê que a gente está falando aqui em nível local, né, nível local, mas também não é muito diferente em nível global, né? As empresas transnacionais, as empresas globais, elas não estão aqui só, né, para promover o crescimento do país, para promover o crescimento econômico do país e coisa e tal. Como a Paula está falando, não teve o lucro esperado, né? Tem problema de impostos, a carga tributária do Brasil não ajuda, né? Os caras saem assim com toda a facilidade do mundo, do mesmo jeito que tiveram facilidade para entrar, também sai com toda a facilidade do mundo, né? Então, nesse aspecto, como a Karina comentou, como a Paula também comentou, e como a Karen também concorda, não sei se vai permitir, né? Porque sempre vai ter que alguém para comprar aquilo que é excedente. Sempre vai ter que ter alguém para comprar aquilo que é excedente. Então, você pode até crescer um pouco, os países subdesenvolvidos podem até se desenvolver um pouco, mas é um desenvolvimento assim muito controlado, até determinado ponto. Passou da lista, não pode desenvolver, porque você tem que continuar consumindo os produtos deles. Tá? Eles não vão permitir que você se desenvolva um determinado ponto que você não precisa mais consumir produtos deles, senão eles vão quebrar. Pô, lógico que eles querem manter a dependência do consumo. Lógico que eles querem manter a dependência do consumo. Só não mantém a dependência do consumo quem compra da gente. Quem compra do subdesenvolvido não mantém a dependência do consumo. Né? Você vê que a China fala alto, a China fala grosso. Né? Eles, na outra semana, lá encontraram coronavírus na embalagem do frango e, por conta disso, já estavam querendo cancelar as importações de frango do Brasil e a gente aqui tremendo nas bases. Isso aí seria, nossa, uma merda para o Brasil. Né? Então, e ninguém pensou, pô, e o desabastecimento da China? Isso ninguém falou, né? Né? A gente, exatamente. E, como a Paula falou, ó, sempre vai depender dos países desenvolvidos para o crescimento dos países subdesenvolvidos. E eu complemento, Paula, até determinado ponto, né? Até onde o país desenvolvido queira que a gente cresça. Porque chega no determinado ponto, bom, a partir daqui você não passa mais. Chegou no teu topo. Ponto. Isso aí. Tranquilos até aqui, gente? Tranquilas? Então, olha só. Atenção. É hora. Olha lá, é hora. Bom, é o seguinte. Deixa eu só fechar aqui o chat. Qualquer coisa vocês abram o microfone. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui duas questões para discussão. Eu peço para vocês tirar um print aqui de tela. Tira um print aqui de tela. E como enquanto nós estamos aqui, deixa eu ver uma coisinha. Enquanto nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Deixa eu ver. 11, 12, 13. É isso. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só tirar aqui o share de tela aqui que eu vejo todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aí. Então, olha só. Nós estamos em 13 pessoas.
13 pessoas. Eu vou criar 2 grupos. Eu vou criar, não. O Zoom vai criar. O Zoom vai criar 2 grupos. Um grupo vai ser o grupo número 1, grupo ímpar, e outro grupo vai ser o número 2, grupo par. Então, você vai ver uma mensagem no seu vídeo, né? Se você é grupo 2 ou se você é grupo 1. Né? Se você for grupo 2, olha lá, dá um print aí no vídeo. No grupo 2, vai discutir essa questão. Qual é a diferença das estratégias entre as empresas do século passado, do século XX e do século XXI? Se existe, né, estratégias, diferença entre as estratégias dessas empresas. O que vocês acham? Pode usar o Google, pode pesquisar o que você quiser, né? No que se refere a globalização e glocalização. Tá legal? Então, do século passado, de 1999, mudou alguma coisa na estratégia das empresas? Empresas globais, lógico, né? No que se refere a globalização e glocalização, né? Então, o grupo 2 vai pensar nisso aí. O grupo 2 vai pensar nisso aí. E o grupo 1, grupo ímpar, aqui eu coloquei no plural, gente, porque a turma da noite tem 70 e poucos alunos, tá, gente? Então, aqui só vai dar 2, né? Olha que privilégio que vocês têm. Que estratégias uma organização gerida através de uma abordagem responsável, falamos um pouquinho na aula de hoje, pode adotar para se desenvolver em um mundo globalizado? Então, uma empresa que tem uma abordagem responsável, que, sei lá, pensa no futuro, pensa no meio ambiente, né? Pensa no aquecimento global, pensa nisso tudo, né? O que é essa empresa que pensa nisso tudo que eu estava falando? Que estratégias ela pode adotar para continuar crescendo nesse mundo globalizado e crescendo sempre de maneira sustentável, de maneira responsável. Tá legal? Então, você tem essas 2 perguntas. Deixa eu ver. Gente, todo mundo deu um printzinho aí de tela? Se você está com o celular, aperta lá aqueles 2 botõezinhos que fotografa a tela. Se você está no computador, aperta o print screen, né, que vocês vão precisar dessas perguntinhas aí, tá? Vocês vão precisar dessas perguntinhas. Ou, se você quiser, a moda antiga, né? Anota, que vocês ainda não sabem qual é o grupo. Então, eu vou parar aqui o share de tela, ó, vou parar. Alguém, posso parar aqui, gente? Se alguém ainda não copiou, se alguém não deu print, grita Pode, aí. professora. Eu mandei. Ela deu print e mandou no grupo. Sensacional! A Rafa salva. Vocês são demais! Isso que o mundo precisa, gente com iniciativa, gente com iniciativa. Então, agora é o seguinte, nós estamos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ih, diminuiu? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ué, 12? Não eram 13? Alguém caiu fora? O 13 deve ser o senhor, professor. Ah, é, sou eu. Desculpa. Então, eu vou dividir em 2 grupos com 6, tá? Deixa eu ver. Então, eu vou querer em 2 salas. Tá, então vão ficar 6 alunos por sala. 6 alunos por sala. Atenção, porque agora eu acho que vocês vão ser teletransportados, tá? E eu vou visitá-los, tá? Vou visitá-los. Ó, então é o seguinte, ó, como que o Zoom fez? Sala 1, Dauter, Eider, Igor, Karen, Luan, Victor. Grupo 2, Karina, Cláudia, Kilian, Larissa, Paula, Rafaela. Então, grupo 2, pergunta a questão par, né? Grupos pares. Grupo 1, questão dos grupos ímpares. Beleza? Então, vamos lá. Open all rooms. Então, agora você manda bala, você pode ir lá para o grupo, tá, gente? Você vai ser teletransportado. Você escolhe se dizer que você vai para o grupo. Isso. Todo mundo indo para o grupo. Isso, ó. Grupo 2 já foi todo mundo. Grupo 1, Dauter. Olha só, vou juntar, ó.
Isso. Victor, isso, o Victor já foi. Só o Luan Nesa aí que... Isso, foi todo mundo, foi todo mundo. Que beleza, que beleza. Isso, ó, vou voltar, tinha dado uma paradinha aqui na gravação. Vou voltar aqui o share de tela para deixar as discussões aqui no fundo do vídeo, né? E agora, atenção, estamos nos minutos finais aqui da nossa aula, né? Então, uma participação, vocês querem começar, sei lá, o grupo ímpar primeiro? Sim, fica à vontade. Pode ser. Pode ser, professor. Então, quem quiser comentar assim como que o que pensou sobre a resposta, assim, fica à vontade, gente, com vocês. Professora, o nosso grupo, a gente levantou algumas hipóteses para realmente ser uma empresa, principalmente uma que estivesse se colocando no novo mercado, que políticas ela deveria adotar para ser bem-sucedida, principalmente levando em consideração no mundo globalizado que a gente vive. E a primeira que todo mundo levantou foi a questão ambiental, que não é nem quase uma política, é quase uma obrigação para toda empresa que quer ser responsável hoje em dia. E aí a gente levantou algumas políticas que são importantes. Aqui no Brasil a gente tem o ISO 14001, que é um certificado de boa gestão ambiental. A gente levantou a questão da emissão de carbono. Algumas empresas aqui no Brasil já são carbono neutra, então durante todo o processo de fabricação delas não há emissão de gás carbônico para o ambiente. No caso aqui do Brasil, a mais conhecida é a Natura, que já está há quase 15 anos com esse tipo de política. E a gente levantou também um aspecto social, que não dá hoje para uma empresa entrar num país, principalmente um país, por exemplo, no caso do Brasil, um país tão complexo, com tantas culturas, tantos modos de pensar vindos de tantos lugares do mundo diferentes. Você não pode entrar e querer impor tanto o seu método de gestão dentro da sua empresa, quanto a visão que você mostra para o seu público. Tem que ter um cuidado muito específico, tanto para se ajustar ao preço do seu produto, né? Você não pode querer cobrar aqui o que você cobra nos Estados Unidos. Por exemplo, a Netflix aqui no Brasil custa 1/3 do que custa nos Estados Unidos. Eles vieram para cá com uma mentalidade de vamos colocar um preço acessível para aquelas pessoas. Então, o preço é mais ou menos o mesmo dentro do que as pessoas podem pagar, comparando o salário mínimo daqui e de lá do Brasil. Mas na conversão aqui é muito mais barato. Eles sabem que a nossa realidade é diferente. Eu acho que tem essa questão da empatia mesmo, seja ambiental ou para com as pessoas. Maravilha. Nossa, a gente discutindo tudo tímido, aí o Eider veio falando mal bonito. Que orgulho. Eu fiz o resumo. Que orgulho. Que beleza, que orgulho, gente. Palmas pro Eider, gente. Palmas pro Eider. Eu só gostaria de complementar aí, Eider, é o seguinte: o país também precisa ter um governo assim, mais sério, né? Especialmente na visão de um ministro do meio ambiente, né? E que concordasse com tudo isso aí que você disse, né? Que realmente proibisse
tudo isso aí que você comentou, ao invés de querer abrir as porteiras enquanto o brasileiro está com os olhos focados para a questão da Covid, né? Foi um negócio terrível, né? Acho que Com certeza, né? qualquer país Um mais... ministro do meio ambiente que trabalhe pelo meio ambiente. Mas na prática trabalha contra. O que nós temos hoje trabalha contra. E se a gente fosse um país mais sério, o cara tinha caído assim automaticamente depois de uma declaração dessa, depois da divulgação de uma declaração dessa. Teria caído automaticamente. Mas, infelizmente, aqui não só se permanece, como ainda permanece forte e está abrindo a boiada. Aqui acontece diferente. É triste isso. Mas, obrigado pela participação, O grupo par, olha, o grupo ímpar foi predominantemente meninos, grupo par predominantemente meninas, olha só, tá vendo? A inteligência artificial nem sempre funciona. Quem gostaria de falar do grupo par? Então, professor, a gente formalizou uma resposta, né, de acordo com a nossa discussão, e a resposta ficou assim. No século passado, as empresas procuraram a seguir o modelo da Revolução Industrial, adotando maquinário, evoluindo os modelos de produção, substituindo mão de obra humana por máquinas em alguns locais, acompanhando a Revolução para não ficarem para trás. Porém, não havia muita preocupação com a localização. As empresas precisavam pensar numa escala global e, dessa forma, começaram a adotar uma cultura local após tentativas e erros. Já no século atual, juntamente com a quarta revolução industrial, vemos um cenário muito mais tecnológico e voltado para atingir o mundo com as mídias sociais. Além de fazer grande publicidade e marketing para atingir o mundo todo, ocorreu grande preocupação com a localização. Então, as empresas se adaptam ao local onde são inseridas. Aí vem aquele exemplo do McDonald's na Índia, né? Como lá a carne de vaca é sagrada, eles substituíram por um outro tipo de carne, entendeu? Respeitando sempre a cultura local. Muito bom, hein? Parabéns para a Rafa! Ei! Gente, eu chego à conclusão que eu tenho que dar mais atividades desses tipos assim para vocês, porque vocês têm um desempenho tão bacana, tão legal. Eu vi aqui nos grupos o pessoal discutindo tão forte. Às vezes vale muito mais essa discussão de vocês do que só minha aula expositiva. Parabéns, gente, parabéns. Paula, você quer falar alguma coisinha? Está aqui. Não, professor, eu ia ligar o microfone para aplaudir a Rafa também. Legal, muito bom, parabéns aí pela participação de vocês. Olha, eu já tomei nota aqui dos grupos, né? A gente teve então 12 participantes aqui, deu até o número certinho aqui de grupos, né? Então, gente, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Na semana que vem, a gente continua os nossos assuntos, a gente vai começar a falar mais assim detalhadamente das revoluções industriais, com foco nisso que a Rafaela comentou, com foco aí na Revolução 4.0. Eu acho que na aula de hoje foi legal, porque a gente já fez alguns ganchos importantes, né, porque nós vamos discutir a partir da semana que vem, né, e eu fiquei assim, muito satisfeito, muito contente aqui com a discussão de vocês. Na semana que vem, também prometo, eu vou fechar com meu amigo Ricardo Brandão, né? Eu vou fechar com ele a questão lá do trabalho e da A3, que não vai ser nada assim tão de deixar cair os cabelos, não. Fiquem sossegados, que tá suave, né? E é isso aí, gente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisinha? Gostaria de falar mais algum trauma? Foi legal a experiência aqui da discussão? Né? Com certeza que é, Paula, Pois não. Pode falar, professor, pode falar. Não, eu acho que aqui é personalizado, é aula customizada. Eu fico muito feliz que está todo mundo indo de mãos dadas, indo junto, né? Fico feliz. Desculpa te cortar. Eu ia falar que é legal essa atividade, porque a gente lembrou bastante, tipo, das aulas que a gente teve nos outros semestres. Não só nos outros semestres, Dalton, depois também até com matéria de ensino médio, né? Tem muita coisa aqui que é revisão de ensino médio, né? Também Sim, sim. Mas isso aí sim. Legal. Fico feliz aí que a gente esteja
complementando, como é uma grade nova, eu fico muito temeroso disso, viu? De ter algumas coisas que a gente se sobrepõe, que a gente fala novamente, mas fico feliz aí que vocês tenham gostado, então. Então, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Fica à vontade. Professor, eu gosto sim, porque além da gente ouvir a sua aula, eu acho que a gente aprende mais quando a gente que meio que tem que explicar, sabe? A gente que tem que ensinar, como se fosse isso. Eu acho que a gente aprende mais. É verdade, é verdade. É quando a gente reflete, né? Quando você organiza os pensamentos para tentar expor uma ideia, é ali naquele ato da reflexão que você aprende. É ali naquele ato da reflexão. Vocês me desculpem, às vezes eu gosto de falar muito, né? Mas vou fazer mais perguntas para vocês durante as aulas. Aqui está o negócio, aqui no online todos nós estamos aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo. E essa interação entre os alunos também faz com que a gente amplie, porque se deixar para a gente escolher, a gente sempre vai escolher nossa turminha que pensa junto igual a gente. Dessa maneira, a gente escuta todo mundo conversa com todo mundo, participa. Bem legal. Gosto muito. Paula, tem a opção de fazer a coisa manual, mas a coisa manual dá muito trabalho. Assim, aqui a turma é pequenininha, mas dá muito trabalho. E o automático, né? E eu acho, Paula, que à medida que a gente esteja assim online, que a gente esteja distante, não está se vendo, acho que fica até mais fácil para todo mundo conversar, mesmo quem não se conhece direito, quem não se relaciona direito, porque pelo menos um não está vendo o outro, né? Então facilita a vida, né? Então é isso. Gente, se ninguém tem mais nada que falar, assim, para comentar e coisa e tal, bom, qualquer coisa, fique à vontade para me escrever, fique à vontade. Eu já estou colocando essa aula, lá no live, tá lá no live, e fica todo esse material lá para vocês poderem assistir novamente, para vocês poderem, né, compartilhar e assim por diante. Tá legal? Tranquilinhos? Então, gente, tranquilinhas? Então, se ninguém tem mais nada assim que comentar, Cláudia, você está tão quietinha, Cláudia. Estou meio resfriada. Então tá bom. Você que participa tanto assim, senti só ausência hoje. Mas tudo bem, gente. Não precisa se preocupar, não. Então, galera, se ninguém tem mais nada que comentar, a gente pode encerrar por hoje, né? Nos desejos, apesar de ser terça-feira, lógico, os desejos de um ótimo final de semana para todo mundo, um ótimo final de semana, e até terça-feira que vem, mais acordados, né? Porque terça-feira passada foi uma desgraça, né? Porque foi uma terça-feira com cara de segunda, né? Segunda-feira foi feriado prolongado, né? Então, agora estamos mais acordadinhos. Falou, gente. Então, um abração aí, até semana que vem, galera. Até semana que vem. Professor, valeu. Até semana que vem, Falou. professor. Boa semana. Tchau, gente. Eu que agradeço, gente. Tchau, Tudo de professor. bom. Falou, gente. Falou. Tchau, professor. Falou, galera. Obrigada, Valeu, professora. professor. Até semana que vem. Valeu, professor. Abraço. Abraço. Tchau, gente.